Deus abençoe a todos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu quero trazer uma reflexão que é justamente o título dessa mensagem, o tesouro maldito. O que é esse tesouro maldito? Aonde ele está? Precisaríamos de um mapa para encontrar esse tesouro? Não. Esse tesouro mora dentro de nós, em nossos corações e também em nossas mentes. Não precisa mapa para encontrar esse tesouro. Só precisamos olhar para dentro de nós e rapidamente encontraremos o tesouro maldito que representa o pecado. Dentro desse baú guarda o pecado que nos persegue, o pecado que vai além da carne, dos ossos, dos nervos, mas é um pecado do desejo, o pecado da alma, o pecado de querer cometer aquele ato que diversas vezes você comete. Inclusive, muitas pessoas cometem esse pecado, se arrepende, pede perdão a Deus e depois de um tempo volta a pecar. É como se o pecado fizesse parte da vida, já vira uma rotina, molda o ritmo da tua vida, ele molda a forma como você enxerga a vida, ele influencia a tua vida. Esse pecado, às vezes, ele prevalece, ele permanece e a gente não quer se livrar. E eu vou te dar um exemplo de como esse pecado pode estar adormecido dentro de você e você sabe que ele existe e sabe a fraqueza que ele traz para a sua vida com Deus. Davi, o rei Davi, antes de se tornar rei, quando ainda era um pastor de ovelhas, Davi foi escolhido por Deus porque o seu coração já apontava para o alto, já tinha um pensamento coletivo, ele já apontava para o próximo, ele já tinha dentro de si um cuidado e um temor a Deus muito grande. O rei Davi, até se tornar o rei de todo Israel, a Bíblia não menciona os seus erros e os seus pecados. Não que ele fosse um homem perfeito, longe disso. Mas é que até aquele momento não havia ainda cometido um pecado tão nefasto, tão cruel, quanto aquele que ele cometeu com Urias, o esposo de Betseba. Quando a Bíblia conta que depois que Davi já aposentou a espada, digamos assim, pendurou a sua espada, já não tocava a sua harpa, o som da harpa já não ecoava pelo palácio de Davi, ele já estava em paz. Sabe quando tudo já está seguindo o fluxo? Parece que está tudo bem, parece que você superou aquele pecado. Davi estava nessa tranquilidade, tudo ia bem, tudo seguia o seu roteiro perfeito. Davi, ele baixou as armas, mas não foi as espadas, mas sim as armas que ele usava para enfrentar o seu pecado, para enfrentar suas vontades, os seus desejos. Essas armas que Davi baixou. E quando ele caminhava pelo seu palácio, ali no terraço, depois de tirar um bom cochilo, ele viu Betseba tomando o seu banho. E ali, dentro de si, ele deu ouvido àquele pecado. Ele deu vida àquele pecado. Ele abriu o baú que escondia o pecado do desejo carnal que ele tinha. E ele primeiro pecou na mente quando desejou aquela mulher. Depois, ele mandou que os seus servos fossem buscar Betseba até o seu palácio, o seu quarto. E ali ele se deitou com Betseba. Ao descobrir que ela era esposa de Urias, um dos seus melhores guerreiros, Davi então tem a brilhante ideia. Logo saber que Betseba ficou grávida, que o seu pecado havia gerado um fruto, e que esse fruto traria a destruição para a casa de Betseba, Davi fez algo pior. Ele enviou Urias para o mais alto ponto da guerra, onde os israelitas estavam lutando por Israel. Ele envia Urias para o ponto mais intenso, onde a guerra era mais infâmia, onde os melhores guerreiros estavam ali lutando contra os valentes de Davi. Ele manda Urias sozinho enfrentar. Obviamente, Urias veio a falecer e Davi tomou para si Betseba, achando ele que ele poderia camuflar o seu pecado, que ele estava administrando o seu erro. Ele toma Betseba, ele possui como esposa e ele acha
que está tudo bem, ninguém soube, ninguém percebeu, mas Deus estava vendo tudo. Deus estava ali vendo tudo. E também o diabo observava tudo. E por ouvir a voz do diabo, ele fez o que fez. Ele deixou a defesa celestial para ouvir a voz daquele que vem para tirar a tua paz, para roubar a tua família, para tirar o teu avanço de vida. O tesouro maldito, quando a gente abre, ele traz uma destruição, não só para a nossa vida. Talvez se antes de pecássemos, olhássemos e pensássemos, quem vai sair afetado desse pecado? Quem são as pessoas que vão pagar um preço pelo meu erro? A quem eu estou atingindo? A quem eu estou matando espiritualmente? A quem eu estou acabando fisicamente? A quem eu estou destruindo psicologicamente? A quem o seu pecado afeta, além de você mesmo? Além de te afastar de Deus, de quem mais ele causa destruição na sua casa, na sua família, ao seu redor? Porque o pecado, quando ele é revelado, ele traz destruição não só para você, não só para a sua vida com Deus, mas para todos que estão à sua volta. E eu quero deixar essa reflexão. Eu quero que você desperte para isso. Porque não podemos alimentar esse desejo carnal, porque dentro de nós, a nossa natureza humana, ela carrega o pecado dentro de nós. Mas é uma escolha que você fazemos todos os dias. Pecar ou não pecar? Alimentar esse desejo ou não alimentar? Tornar isso um hábito de vida ou não? Mas lembre-se que, na verdade, essa pergunta se resume: trocar Deus por esse momento de prazer e viver uma vida destruída, ou viver com Deus e rejeitar esse pecado? Porque é isso que o diabo faz. Ele mostra para você que o pecado ele é sedutor, que o pecado ele é prazeroso. Ele só mostra a parte boa. Porque se o diabo mostrasse a parte ruim para você, certamente você não pecaria. Mas você sabe a destruição que está causando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus amigos, com o seu pecado. Então eu peço a você que desperte nesse momento, que jogue fora, que queime esse baú da sua vida, que guarde esse pecado, joga fora esse tesouro maldito, essa herança carnal, joga fora, se livra disso e passa a viver uma vida com Deus. Quando vier o desejo do pecado, quando vier o desejo de alimentar aquele gatilho que traz você a sensação de querer pecar, se ajoelha, fala com Deus, lê a Bíblia, pede para Deus socorro, e começa a transferir o gatilho do prazer para a presença de Deus. Troca aquilo que te dá vontade no pecado pela vontade de estar com Deus, de receber a Deus, de estar em intimidade com Deus. Porque o pecado ele é apenas isso. É para onde olhamos e sentimos o prazer, é como se aquilo trouxesse paz e alívio imediato. Mas se você encontrar em Deus esse alívio imediato, se você trocar o seu pecado por Deus, esse alívio imediato, ele é alívio eterno. Ele se torna para sempre um prepulsor de paz na sua vida, que vai te apontar sempre para o caminho de Cristo, e você vai encontrar em Cristo a paz, a felicidade, a alegria, a prosperidade não financeira, mas a prosperidade de família construída, de família restaurada, de casamento restaurado, de filhos bem educados, de filhos no caminho do Senhor. Essa é a prosperidade que Deus quer entregar para todos nós. Uma vida com abundância, abundantemente transbordando o amor e a presença do Pai em você, para que na vida terrena você possa viver em retidão com o Pai. Peço para você que se inscreva nesse canal, fique comigo aqui que sempre vou trazer mensagem para você. E a gente está junto nessa jornada de evolução e transformação. Conte comigo. Quero que você também adquira o nosso livro Conversando com o Diabo. Aqui na descrição está o link. Adquira esse livro. Esse livro vai te dar uma cosmovisão do mundo espiritual, de como o diabo tem agido na mente dos cristãos e até daqueles que um dia deixaram a Cristo, se tornaram até ateus e trocaram Cristo porque não acreditavam mais. Você vai entender como é que o diabo ele tem agido na mente das pessoas, na minha mente, na sua mente, de todos nós. O diabo ele não faz acepção de pessoa. Para ele todo mundo é um alvo. Então,
Adquira esse livro para que você tenha uma cosmovisão do mundo espiritual e passe a perceber como o diabo tem influenciado suas decisões, suas escolhas, sua vida com Deus, como ele tem te afundado lá na lama, no fundo do poço, sem que você perceba. Porque o diabo é sorrateiro e ele age nos detalhes. Então, adquira o teu livro, está na promoção, para todo o Brasil entregamos, então convido você, faça parte desse movimento, fique aqui comigo, que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até a próxima.